Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Fale Aqui. E hoje com participação dela, Daniela Mores, assistente social, graduada pela Unicesumar, especialista em gestão de políticas sociais com centralidade na família. É proprietária da empresa Social Treinamento e Desenvolvimento Profissional, que desde 2012 executa trabalhos em diversos municípios da região. Seja muito bem-vinda, Dani! Olá! Olá a todos os ouvintes da Rádio Desterro FM. É um prazer, um privilégio novamente estar aqui com vocês. Eu já estava com saudade. Ah, que bom! Enfim, estamos aqui hoje a convite de vocês. Eu fico muito, muito lisonjeada. E é um privilégio poder estar aqui, poder participar e falar de algo tão importante, né, como é essa temática do Setembro Amarelo. A gente que fica feliz em te receber. Temos aqui hoje a Lohana. Olá, Dani. Seja bem-vinda novamente aqui. Obrigada. Nós estávamos com saudade de você aqui nos estúdios da Rádio Desterro FM. Como eu digo sempre, o programa é seu, fica à vontade. Obrigado. E a Elô. Seja muito bem-vinda, Dani. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser sensacional. Obrigada. Já estou ansiosa. Então, para começar esse tema maravilhoso sobre o Setembro Amarelo, nada melhor do que Dani Mores para falar um pouquinho sobre valorização da vida. Você que é uma figura tão inspiradora para nós do Conectados em Cristo e para nós jovens. Isso. A gente sempre acompanha você nas redes sociais, seu engajamento, sua motivação. É incrível, Dani. Passa essa energia, transmite esse carisma. Que bom, eu fico muito feliz. Fico muito feliz de ouvir essas palavras, Vini. E é o que é o que eu procuro, o que eu busco é transmitir uma mensagem positiva. Uhum. E eu digo que a paz de espírito a gente encontra pela fé e no amor. Uhum. Ah, legal. Então, nesse mês de setembro, é um mês que é discutido a prevenção, né, ao suicídio, que é um tema muito complexo, muito pesado. Uhum. Mas como nós podemos falar um pouco sobre essa temática de uma forma em que vejamos possibilidades, em que vejamos saídas, né? É possível. Tudo é possível na vida. Toda mudança ela é possível. Eu acho que abordar um pouquinho esse aspecto é interessante. Porque o que a gente precisa pensar de início é o que faz com que as pessoas adoeçam. Uhum. Falar em depressão, que o suicídio ele está totalmente ligado. É uma das à últimas depressão. etapas, né, Dani? Isso. O suicídio. É um momento em que o indivíduo ele já não encontra mais saídas, né? Uhum. Porque, mas as pessoas, né, a nossa sociedade, ela é uma sociedade muito preconceituosa. Então, as pessoas podem apontar, né, aquele que talvez chega nesse estágio, mas ele chegou num estágio de sofrimento tão imenso, tão grande, em que a morte seria menos pior do que o sofrimento que ele se encontra. Uhum. O indivíduo ele chega num estágio em que o sofrimento é muito grande. E só quem passa, só quem vive, né, a doença, só quem adoece e vive a depressão, Sim. sabe o que é. Não há como quem não vive, né, saber exatamente dizer o que passa, os sentimentos, as emoções, né, de uma pessoa que está numa depressão. Então, por que as pessoas adoecem? O que leva as pessoas a terem uma depressão, a entrarem em estágios ansiosos? São muitos fatores. Uhum. Muitos fatores. E é claro que existem questões que são genéticas, existe um quadro que é Sim. genético, né? Pessoas que têm uma predisposição genética, mas existe a epigenética, que a neurociência diz que é o quê? Que é aquilo que a gente sobrepõe à genética. Você tem tendência a ser cardíaco, porque a sua família toda é cardíaca. Uhum. Só que, se você estabelecer mudanças na sua vida, tá? Mudanças relacionadas, né, à qualidade de vida, à saúde, você consegue mudar esse fator genético. E a partir de então, você
pode fazer depois com que seus filhos não tenham mais aquela genética. É a epigenética. Porque ele muda. Bacana. Muito Entendem? bacana. É exatamente isso. Então a gente precisa pensar, mas o que fazer, né? Como fazer para mudar, de repente, até uma questão genética, fatores assim, ou estágios depressivos. O primeiro ponto é identificar o porquê, o como as pessoas elas estão em estágios depressivos ou estão, né, com um emocional talvez abalado, estão passando por alguma situação que se caracterize uma doença mental, né, que esteja aí com a sua saúde mental talvez abalada, tá? Características, sintomas, né? Aqui virão psiquiatra, psicólogos que irão abordar de uma forma muito técnica essas questões, mas de uma, né, falando amplamente, é preciso identificar se eu estou em um estágio um pouco depressivo, como eu estou me comportando, né? Então, se a pessoa começa a se isolar, né, a não ter mais vontade de fazer as coisas que talvez gostava de fazer antes. Então, ser uma pessoa muito ativa, gostava de frequentar a missa, sair de casa, conversar com os amigos, ir para tomar um sorvete, fazer várias coisas. Já começa a não ter vontade de sair, começa a sentir um pouco de desânimo, né? A gente pode dizer assim. Isso. De tristeza, o coração começa a dar sinais de que as coisas não estão muito legais. Parece que o mundo começa a ficar cinza. As pessoas que estão, né, depressivas, o mundo delas é cinza. Não existe cor, não existe vida, não existe alegria. Então isso é muito característico, né? Então as pessoas que estão em estágios depressivos, elas passam, né, a ver o mundo de uma forma muito, muito escura, muito pesada. Tá? Então, o que podemos fazer? Pensar se você está passando por algum momento em que tenha esses sintomas, que caracterize talvez um estágio, fazer uma autoanálise. A gente precisa se autoanalisar e se autoobservar o tempo todo. Como é que eu estou me comportando na minha casa, como eu estou na minha relação com os meus filhos, com o meu esposo, no meu trabalho. Como é que eu estou? Eu estou bem, eu acordo disposto, eu vou trabalhar, volto para casa, faço meus afazeres, tenho energia, estou ali, entendeu? Vou para a igreja, faço as minhas orações, tenho a minha fé. Como é que eu estou? Agora, se eu já estou ali acordando todos os dias, sem vontade nenhuma de fazer as atividades que eu tenho que fazer, se eu não gosto do lugar onde eu trabalho, se eu não gosto do lugar onde eu estudo, se eu odeio tudo, se eu odeio o mundo, parece que a pessoa ela tá cheia de mágoa e raiva o tempo todo, né? Então isso caracteriza já algo em relação a não estar, né, muito bem na sua saúde mental, porque a gente precisa de um equilíbrio. Então nós não vamos acordar todos os dias totalmente dispostos, totalmente felizes, porque isso, né, oscila muito. A gente oscila muito. As mulheres, principalmente, porque as mulheres, né, por conta né, de todo o seu ciclo hormonal durante o mês, ela oscila muito, né? A gente fala que a gente não. A TPM tenha pena de mim. Gostei. Tenha pena de mim. Tenha pena das mulheres. Tem a pena dos maridos também. Verdade, também se encaixa. Então, principalmente, né, as mulheres têm muitas mudanças hormonais e oscilam. Então, observar isso, né, no nosso dia a dia, o nosso comportamento é muito importante. E a partir do momento que você observou, você precisa buscar algo em que talvez você tenha que se apegar para melhorar aquilo que não está muito legal. Olha, eu sempre fui uma pessoa que ia para a igreja e a fé para mim, ela é extremamente importante, mas está fazendo 1 ano que eu não vou mais para a igreja. E isso está fazendo mal. Mas então começa a pensar, por que você parou de ir para a igreja? Qual o motivo que fez você parar de fazer aquilo que você gostava tanto? Tá?
Então, eu falo assim, que se você vive momentos e se você vive experiências e que te deixam muito alegre e feliz, você tem que correr incansavelmente todos os dias atrás disso para sentir isso novamente. Nossa. Uau. Nossa, Incrível. profundo. Entendem? Meu Deus. Porque a sensação que a gente tem quando você está alegre, quando você está com o coração cheio de alegria, que o seu espírito está em paz, isso não tem preço. Então, se você consegue parar, fechar os olhos e pensar em algum momento da sua vida, qualquer momento que seja, que você tenha sentido isso que eu estou falando, né? Um momento em que seu coração se encheu de alegria, que você se sentiu pleno. Isso pode ter acontecido há 15 anos atrás. Isso pode ter acontecido na sua adolescência, com algo que você fazia naquele momento e que depois a sua vida talvez foi te levando para caminhos e você foi mudando e foi seguindo caminhos que te desviaram daquilo que te fazia sentir isso. Então, se você, gostava, e se a fé, o exemplo que eu dei, fazia você sentir isso, então você tem que fazer o que você puder novamente para sentir isso. Nossa. Incrível. Nossa, realmente, você falando, né? Realmente a gente tem aquele momento que a gente tá bem, aí depois a gente tá mal. Aí depois a gente tá bem de novo, aí tá mal. E aí quando você tem esse momento de felicidade que você citou, você começa, igual eu já fiz essa reflexão. Às vezes eu tô num momento de muita felicidade e eu penso, né? Nossa, eu fico reclamando às vezes da vida, das coisas. Mas olha como a vida é boa, olha como as coisas simples são boas. Então, se a gente tivesse essa percepção, né? De quando tá passando por um momento ruim, pensar em tudo de bom que a vida proporciona, eu acho que a nossa qualidade de viver seria muito melhor. Com certeza. Né? E energia positiva, sentimento, emoção positiva, quanto mais você vai alimentando o teu organismo, quanto mais você vai alimentando o teu cérebro, a tua vida, a tua alma com isso, mais você sente. E mais coisas, mais energia positiva vem, mais coisas boas vêm. Isso é fato. Isso tá? é fato. Isso é real. Eu falo porque isso acontece comigo muito, praticamente todos os dias. Então, assim, você vive experiências em que quando você acredita, sabe, que você pode, que vai acontecer, você tem fé, você entrega isso, porque a gente precisa entregar literalmente nas mãos de Deus. Porque não dá para dizer que a gente vai conseguir coisas, ou vai prosperar, ou vai evoluir enquanto ser humano se nós não tivermos Deus conosco. A gente não vai para lugar nenhum. Tá? Isso Bem pode isso ser desde da pessoa mais simples até o presidente da República. Tá? Porque todos nós precisamos ter a fé, encher o nosso coração de fé e amor. Quando a gente tem fé, quando a gente tem amor, a gente consegue se olhar e a gente consegue se ver como um filho abençoado, como um filho de Deus, como alguém que está neste mundo, porque precisa fazer algo e fazer algo de bom. Porque se nós estamos aqui, se nós temos a oportunidade da vida, nós só temos essa vida. Então, o que é que nós vamos fazer com ela? Porque você vai conviver com você mesmo até o último dia da sua vida. E se nós não tivermos bem com nós mesmos, né? Como vai ser? Você vai viver mais 20 ou 30 anos em sofrimento? Entendem por que é tão complexo quando a gente fala de uma pessoa que está num quadro de depressão? Sim. Entendem? Porque ela não consegue ver o fim do sofrimento. É por isso que a prevenção ela é tão importante. E aí é onde eu entro. Eu entro no quê? No que a gente pode fazer, tá? Em relação a atividades, a qualidade de vida. Não tem... Olha, uma das coisas mais importantes, tá? Uma das coisas mais importantes e para o sucesso da nossa saúde mental e para a saúde do nosso cérebro, sabe o que é? O quê? Aprender coisas novas.
Uau, que Nossa, incrível. realmente. Aprender coisas novas. Mas isso é muito bacana, né? Porque te dá uma satisfação quando você aprende algo novo. Sim, sim. Isso traz, né, um benefício muito grande. Então, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e resolver mudar aquilo que precisa mudar. Sair da zona de conforto. Nós somos, na maioria das vezes, o nosso maior perturbador. Nós somos o nosso maior perturbador. Uhum. Porque nós criamos esse ciclo vicioso de sofrimento, de ansiedade. Por quê? Nossa. Porque nós vamos alimentando isso. Isso vai se tornando um círculo vicioso. Você não quebra isso. A gente não quebra. E é preciso quebrar esse ciclo. E como quebrar esse ciclo? Muitas pessoas, elas carregam, né? Carregam mágoas, carregam raivas, carregam situações que da sua vida foram muito difíceis. Tá? Sim. Pessoas sofrem muito e a gente não pode simplificar, eu penso, essa questão, né, da depressão, da saúde mental, não pode simplificar absolutamente de forma nenhuma. Por quê? Porque as pessoas, durante a sua vida, elas sofrem processos de rejeição. Algumas pessoas que lá na infância sofreram processos de rejeição. E eu digo que não tem nada pior do que sentir rejeição. Uma criança que se sente rejeitada, isso gera nela um sofrimento, né, que é muito grande. Porque, veja, você imagina uma criança, né, que está ali no seio da sua família, ela está no local onde ela deveria ser protegida, e naquele mesmo local ela se sente rejeitada ou ela sofre violências. Né? Então, o que isso faz com o cérebro, o que isso faz no emocional de uma criança é perturbador. E é avassalador. Entendem que quando a gente fala de prevenção, e aí a gente vai pensando num contexto maior, né, em relação às nossas crianças, né, ao como essas crianças estão, né, sendo educadas e o que elas estão vivendo, né, nos seus lares, com suas famílias, porque muitas questões que acontecem no desenvolvimento da pessoa, da criança, depois do adolescente, na fase adulta, podem, né, gerar traumas que vão futuramente gerar depressão. Uhum. Né? Nossa, isso faz todo sentido. Problemas muito sérios de saúde mental. Então, a prevenção é a melhor forma, né? Buscar sempre práticas saudáveis, atividade física, né, para pessoas que têm uma tendência à depressão, é um remédio, sabe? É um remédio maravilhoso. Porque a gente sabe que é tudo químico. Então, você libera endorfina, libera serotonina, sabe? Dopamina. Isso. Enfim, são muitas coisas, né? Muitas coisas que acabam fazendo com que a pessoa ela vá se sentindo melhor. Então, eu digo que é um conjunto de fatores que o indivíduo ele precisa ir se observando o seu contexto e percebendo por onde ele pode seguir, por onde ele pode caminhar e onde procurar, de repente, uma ajuda, que isso é muito importante também, que a gente precisa focar também nisso. Onde eu posso procurar uma ajuda? A quem eu posso recorrer? Né? Se eu não tenho, de repente, recursos financeiros para, né, enfim, consultas médicas ou tratamentos psicólogos, né? Existe o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que ele oferece o atendimento para, né, a saúde mental. Existem consultas especializadas, então existe um caminho, dá para procurar, sim, né, uma ajuda. Isso é muito bacana, né, Dani? Você falando e a gente falando questão da valorização à vida, eu fico pensando, né, que não só o Setembro Amarelo, né, a gente enfatizar isso, porque a gente sabe que o Setembro Amarelo é o ponto alto, né, mas sim todos os dias. É igual eu falo, eu passei por crise de depressão, né, fiquei 1 ano e meio fazendo o tratamento, mas graças a Deus hoje eu consigo me lidar muito bem com ansiedade e depressão, mas tem gente que não tem um apoio, né? E é isso que o Conectados vem trazer. O apoio. Às vezes, aquilo que a Dani tá falando é pra você. É pra você, ouvinte aqui, que tá passando por um momento. Realmente. Isso. Lohane, eu não posso deixar de dizer que
eu estou fazendo parte do terço Do livramento? do livramento, né? E aí esse grupo é um grupo de pessoas que está realizando atendimentos no sentido de ouvir e fazer oração, né, para pessoas que têm vontade, que estão precisando, né, ou falar ou simplesmente de uma oração. Então, às quartas-feiras, né, Isso, pode. às 7h, na igreja, né, no salão ao lado da igreja matriz, existe esse trabalho que é lindo. Incrível. É lindo e é maravilhoso. São pessoas que estão ali dispostas para ouvir e para fazer uma oração. E é muito lindo ver as pessoas participando e as pessoas vindo, recebendo oração e recebendo também cura, milagres. Isso. É porque E saindo um pouco mais leve. eu comecei o meu tratamento psicológico, vou dizer assim, no terço do livramento, né? Uau. Porque quando eu perdi minha prima, tipo assim, o meu mundo caiu, né? Isso. Porque eu e a Larissa era muito ligada e, tipo assim, não vai dar mais. Uhum. E eu comecei a vir no atendimento, né? O atendimento personalizado que tinha com o terço do livramento. E ali foi a minha terapia. E aonde pessoas que estavam ali, né, me atenderam e falaram, por que você não procura um psicólogo? Você vai se sentir bem melhor. E fui ali no Sim. psicólogo e no atendimento. No psicólogo e no atendimento. Sim. E graças a Deus, hoje eu tô bem perante esse quadro que eu tive, né? Sim. E isso é muito importante. Você, ouvinte que tá nos escutando aqui, você pode entrar em contato aqui no nosso telefone, 44 999 37 1065. Você que tá passando por um momento muito difícil na sua vida, nós estamos aqui. A Dani tá aqui, né, pra te atender, te orientar ali no atendimento personalizado, no terço do livramento. Porque nós estamos... Porque, gente, é muita gente com depressão, é muita gente com crise de ansiedade, e às vezes a gente vê os consultórios cheios, né? Isso E uma realidade é uma muito- doença da nossa época, né? É uma doença dessa época. Isso. Porque muitas coisas estão estimulando as pessoas a ficarem mais ansiosas. A tecnologia faz isso porque, né, o tempo todo o celular, a tecnologia Isso. nos tira o foco do estar aqui e agora, fazendo as coisas do aqui e agora. Nos tira o foco para... são as distrações. Então, o indivíduo ele vai ficando o tempo todo vivendo só em momentos que não são o aqui e o agora. Nossa. Então, isso é muito ruim do ponto de vista, né, da ansiedade. E como nós podemos lidar com isso? Precisamos nos observar. O quanto tempo eu estou ficando, né, nessas distrações. O quanto tempo eu estou vivendo fora do agora. Né? Num mundo que parece que vai acontecer o que já aconteceu, mas a gente precisa sentir a vida agora, o presente. Nossa. Uau. Meu Deus. Sensacional, Gente, né? Sensacional. Nossa, eu tô em êxtase. E Eu não conforme a tenho nem o Dani, que conforme a falar. Dani foi contando, eu comecei a me colocar no lugar dessas pessoas, né? Porque a gente tem momentos assim, pico de humor e tal. Sim, sim, Isso. E, sim. gente, é igual você falou, Lohana. É pra nós, é pro ouvinte, é pra todo mundo essas mensagens. Tá todo mundo Perfeito. passando por A Dani, esses ela momentos. fala o caminho, como a pessoa se sente, a gente se identifica e tá ali o caminho. Buscar orientação, a gente consegue sair dessa. Tem os Sim. métodos, né? A cura. Sim, é possível. A mudança, ela é possível para todas as pessoas. Qualquer indivíduo, ele tem a capacidade de mudar, desde que ele consiga perceber que ele pode mudar e que ele quer mudar e que ele busque, né, caminhos para isso, né, e que pessoas que estão ao redor também deste indivíduo coloque ele nos caminhos para isso, porque também precisamos desse suporte. Isso é muito importante, Dani. Você falando, me veio um insight agora. Quando eu passei, muitas vezes eu me camuflava, sabe? Eu achava que tava tudo bem. Apesar de estar tudo ruim, eu falava, Sim, não, tá tudo, tudo bem, bem. Eu vou seguir, tá tudo bem, tá Eu tudo consigo ótimo. dar conta sozinho, Isso, né? Não preciso de ajuda. E também o preconceito. A nossa sociedade ela é extremamente preconceituosa e as pessoas acham que pessoas que têm problemas de saúde, que têm questões relacionadas à saúde mental, deve estar ficando louco. A loucura, isso vem de uma questão cultural, tá? E que traz um preconceito. É como se fosse algo, uma coisa horrível. Ninguém pode sentir uma depressão ou imagina tomar um remédio ansiolítico. Isso não pode ser coisa para louco. Besteira.
precisamos, né, de ajuda. Sim. Eu digo que é o mesmo que você, quando tem um problema do coração, você procura um cardiologista, ele te dá um medicamento para o seu coração, se você tem essa necessidade, você toma, faz o tratamento e fica bem. Né? A saúde mental é a mesma coisa. Se você estava num estágio de sintomas físicos, um estágio alto, ou de ansiedade ou de depressão, você vai no médico, você vai no psiquiatra, ele vai dar medicação, você vai fazer o tratamento, ok, pronto. Isso. Não existe diferença. E então, é é isso. só uma questão de pré-conceitos. Eu quero encerrar com uma oração, será que eu consigo? Pode. Claro. 2 minutinhos, Dani? Sim. Vamos lá, sim, vamos lá. Eu quero deixar essa oração, e aí até depois, se a gente conseguir compartilhar ela né, nas postagens. Sim. É uma oração que eu conheci essa semana, né? Uma pessoa me apresentou. E é incrível. E nós precisamos pensar nisso, e nós temos que fazer essa oração todos os dias. Tá? Vamos lá. Senhor, que no início deste dia eu venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Eu quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um deles. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda a maldade, que só de bênção se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença, Senhor. Reveste-me da tua beleza e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Amém. Ai, que lindo, Que lindo, Dani. Dani. Meu Deus do céu. Eu não Incrível. tenho nem o que falar, porque quando a Dani vem aqui, né, a gente Não, eu saio aprende muito. revigorado desse estúdio. Isso. Nossa, parece que eu precisava desse programa hoje. Aham. Eu vou até deixar Ai, que legal. na trilha aqui. Dani, então pra finalizar com chave de ouro, deixa o seu arroba aqui pra gente. Isso. Eu acompanho a Dani todo dia, porque eu gosto de ver ela correndo. Um dia eu falo, eu vou chegar lá, Jesus, põe a mão. Isso, e eu também. Eu agradeço novamente, estou à disposição de vocês, sempre que eu puder, né, contribuir, eu venho. É muito bom falar, trazer uma mensagem de paz, de amor. E eu quero finalizar dizendo que só o amor cura, só o amor é o que faz qualquer coisa ser diferente. E é o amor fraterno, o amor que Jesus pediu e que Jesus quer que nós tenhamos, o amor ao próximo.